Mesmo? Olá, internautas, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Boa tarde, Negrão. Boa tarde a todas e todos. Do bate-papo com Hélio Dolly de hoje, o Hélio vai analisar aí essa violência que vem se verificando nos últimos dias e a possibilidade, como ele já alertou aqui várias vezes, de que essa escalada da violência ela possa atingir a campanha eleitoral. Este ano teremos eleição e o Hélio também vai analisar um artigo publicado no Estado de São Paulo, o Estadão, em que compara bolsonaristas e petistas. Aliás, o Estadão, se não me engano, né, Hélio, foi o jornal que, na campanha de 2018, disse que não havia diferença entre o Bolsonaro e Fernando Haddad. O Hélio também vai falar desse perigo da extrema-direita, né? Que avança aí, né? O Bolsonaro e Moro, aliás, nós temos aí dois expoentes da extrema-direita. O Hélio tem frisado muito bem isso aqui, que Moro é extrema-direita. E no baú, ele vai falar de uma campanha que o jornal O Globo fez contra a Universidade de Brasília, a nossa UNB, nos anos 60. Hélio, essa violência, você tem sempre alertado aqui, né, que ela pode avançar sobre a campanha eleitoral, né? Negrão. E nós não estamos falando da violência, vamos dizer assim, endêmica, que já existe no Brasil. A gente sabe que hoje nós temos um alto índice de criminalidade no país inteiro, assaltos, roubos, homicídios, feminicídios. Então, isso é disseminado. Nós sabemos que tem áreas hoje dominadas, e não é só no Rio de Janeiro, como muitas vezes se faz crer, né? É em várias cidades do país, áreas dominadas pela bandidagem mesmo, pelo tráfico, por milicianos que exploram a população. E não é disso que eu estou falando. O que eu quero falar hoje é de um tipo de violência que está se incrustando na sociedade brasileira e que é extremamente perigoso, sem tirar o perigo da bandidagem, mas é extremamente perigoso. Eu vou citar alguns casos, Negrão, só para não dizer que eu estou falando no vazio. No dia 1º desse mês de fevereiro, havia uma manifestação na Bahia, em Salvador, havia uma manifestação, acho que foi em Salvador, agora desculpa, uma manifestação de sem terra. Sabe o que aconteceu, Negrão? Um médico de 68 anos, diretor do Sindicato dos Médicos do Estado, ele atirou nos manifestantes com uma pistola 9mm. Ele atirou e feriu 2 manifestantes, chama Alex Barbosa, esse bandido, esse médico. O que aconteceu? Ele foi preso, foi solto, o Ministério Público não o denunciou. Então, você vê, quer dizer, e ele é conhecido lá como bolsonarista, direitista, negacionista, todas essas coisas ruins que nós temos na sociedade brasileira hoje. Então, fato como esse, ele se sente à vontade para atirar em manifestantes, porque discordam dele. Nós vimos ontem, Negrão, em Camocim, que é uma cidade do Ceará, houve uma briga de boate entre um rapaz de 19 anos e um policial militar à paisana. A polícia chegou, levou os dois para a delegacia. O garoto de 19 anos estava algemado. Já o militar não, e estava armado. O que esse militar fez? Ele matou o garoto dentro da delegacia. Dentro da delegacia, ele matou o garoto. Policial militar. Aquele que o Moro quer proteger com excludente de licitude, ou seja, sob forte emoção, ele pode fazer o que quer, ele pode matar, ele pode torturar, ele pode fazer o que quer. Isso é projeto do Moro. É por essas e outras que eu digo que Moro é extrema-direita. Aí você tem outro caso. Você teve aí, pelo lado contrário, você teve um policial militar assassinado na porta de casa em Duque de Caxias. Ora, esse policial trabalhava na administração, ele não trabalhava na rua. E ele era irmão do vereador do Partido Popular lá. Você sabe que em Duque de Caxias
3 dos 29 vereadores já foram assassinados. 3, Nossa, 9 vereadores já foram assassinados em Duque de Caxias. Agora foi o irmão de um vereador. Essa violência, ela não tem muito a ver com o assalto, obviamente, os motivos são outros, são mais graves. E no Amazonas, Negrão, nós vimos as imagens ontem, o entregador chega para entregar o pedido de um indivíduo, de um indivíduo, ele não paga, não faz o pagamento completo para o entregador. Ele paga uma parte de dinheiro e diz que vai mandar o Pix, só que não manda o Pix. O entregador pega, depois de meia hora esperando, e diz que vai embora com a entrega, já que ele não paga. Ele agride violentamente o empregador, abre a sacola do empregador, pega o negócio. Quer dizer, o que leva um cara, você vê a imagem, um indivíduo que não tem áreas de ter algum problema mental, né? O que faz o cara agredir o entregador dessa maneira? Eu estou citando fatos recentes, Negrão, mas se a gente for pesquisar, você vai ter uma lista enorme. Então, eu vou acrescentar um ligeiramente diferente. As agressões verbais ontem ao Gabigol, no final do jogo Flamengo e Fluminense no Rio, né? Onde, aliás, a torcida do Flamengo depredou as cadeiras do estádio do Botafogo. Mais uma vez, a torcida do Flamengo depreda as cadeiras. Essa é uma violência diferente. Mas o que o Gabigol... chamaram o Gabigol de macaco. A torcida do Fluminense, uma pessoa, ou duas, ou três, sei lá, da torcida do Fluminense, chamou o Gabigol de macaco. Quer dizer, está proliferando isso. E aí nós temos recentemente o assassinato de um cidadão por um militar da Marinha, nós temos o assassinato do congolês Moise. Então, você vê, é uma espiral de violência que nós temos que estar atentos a ela, porque está enraizando na sociedade brasileira esse tipo de reação. Qualquer coisa você puxa a arma e mata, você atira, você agride. Né? E isso não é à toa, é Bolsonaro. Vamos por aqui, Bolsonaro, que ontem fez questão de ser filmado dando tiro num clube de tiro, lá com a proteção de ouvido, e mostrou que não sabe atirar, ele não conseguia atirar. O instrutor teve que vir e falar: olha, tem que soltar aqui. Ele não sabe atirar, o militar, capitão, com dificuldade para. Mas não é isso que importa. O que importa é que o presidente da República, que não faz nada, trabalha 3 horas por dia, segundo uma estatística feita aí, ele, na hora que aparece, é dando tiro. Então, isso aí está se proliferando no Brasil. E muitas pessoas de má índole, de índole fascistoide, de índole bolsonarista, racistas, misóginos, né? Que combatem comportamentos com os quais não concordam, como o homossexualismo, essas pessoas estão ganhando uma certa garantia para fazer o que querem, e muitas vezes protegidos pela polícia. Nós vimos que o delegado no Rio de Janeiro, ele não enquadrou o militar assassino por homicídio doloso, que é o homicídio com intenção de matar. Ele enquadrou com homicídio culposo, que é aquele sem intenção de matar, mesmo depois de ver o filme em que o cara dá 3 tiros, sendo que os últimos uma pessoa já caída, já derrubada. E ele fala que isso não teve intenção de matar. Esse delegado é tão criminoso quanto os outros. O Ministério Público mudou o enquadramento para homicídio doloso. É o caminho que tinha que ser tomado. Então, muitas vezes, a polícia... Por que a polícia não desarmou o PM preso? Por que deixou algemado só o garoto de 19 anos que foi assassinado? Por que não algemou também o policial militar à paisana? Então, a polícia, muitas vezes, colabora com isso. Porque o médico que atacou com uma Taurus 9mm, manifestante sem terra, não foi preso, não está preso. Por que ele está solto? Por que ele não foi sequer denunciado pelo Ministério Público? Então, Negrão, está criando essa cultura no país que é muito grave. E ela se torna mais grave ainda. Tem 2 pontos, tem um bom e um ruim. Né, como se diz. O ponto bom é que Bolsonaro vai ser derrotado em outubro e vai deixar o cargo
em 1º de janeiro do ano que vem. Esse é o ponto bom. Então, o candidato eleito terá a oportunidade de começar um longo trabalho de reversão disso aí. Não vai ser fácil, não vai ser fácil rever toda essa legislação armamentista que existe hoje no Brasil e que, inclusive, está para ser votado um novo projeto, inclusive que libera o controle de munições, né? Favorecendo a bandidagem, favorecendo os milicianos. Bom, essa é a boa notícia. Será possível começar a reverter esse processo. Mas, por outro lado, Negro, nós vamos ter, antes disso, uma campanha eleitoral. E uma campanha eleitoral em que esse tipo de violência está prometendo se espalhar, porque há uma radicalização muito grande por parte dos bolsonaristas, naturalmente incentivada por Bolsonaro e seus seguidores fascistas, entre os quais o general Heleno, que fica dando declarações de que não sabe como se segurou para não atacar o ministro do tribunal, essa coisa toda. Então, os prenúncios não são bons, porque os bolsonaristas estão radicalizados, eles estão armados e eles vão para a campanha eleitoral radicalizados principalmente contra a esquerda. Principalmente contra a esquerda. Eles têm a briga lá da extrema-direita, bolsonaristas contra Moro, Moro contra bolsonarista. No fim, como disse a mulher do Moro, tempos atrás, a famosa Conge, são iguais. Ela disse que Bolsonaro e Moro são a mesma coisa, ela tem toda a razão. A diferença é de estilo. A diferença é de estilo apenas. Mas o pensamento dos dois é igual. Mas eles estão numa contradição entre eles, porque eles sabem que só um deles pode ir para o segundo turno contra o Lula, a julgar pelo quadro de hoje. Então, Negrão, é muito preocupante isso. Agora, eu quero frisar, você falou aí, o Estado de São Paulo tem publicado artigos, matérias, comparando o PT com o Bolsonaro. Isso é um absurdo. Você não tem exemplos, e olha, eu quero frisar mais uma vez que eu não sou do PT, não sou petista, não sou filiado ao PT, e tenho várias críticas ao PT e a petistas. Agora, é um absurdo fazer essa comparação, mas é a mesma que ela fez antes da eleição de 2018, quando disse que era uma escolha difícil entre o professor Haddad e o bandido Jair Bolsonaro, que já sabia que era bandido. Né? E o Estadão volta com esse papo de que a violência pode vir do PT, a violência pode vir da esquerda, né? É natural que um jornal conservador, representante do empresariado paulista, reacionário, ele não queira o Lula presidente, é natural, isso eu considero natural, faz parte do jogo político. Mas daí para vir com invencionices, com mentiras, com fake news, que, em vez de estarem nas redes sociais, estão impressas, aí é muito grave. Desculpa, eu tinha silenciado aqui por causa de alguns ruídos. Hélio, vamos para o baú, então? No baú do Hélio de hoje, ele vai falar sobre a campanha que o jornal O Globo fez contra a UNB nos anos 60. Que história é essa? Que coisa, hein, Hélio? A Globo, nos anos 60, era mais golpista do que os próprios generais golpistas, né? Na verdade, o jornal, o Globo... O jornal, exato. Ele não só... O Globo combateu Getúlio Vargas, é parte de toda aquela crise que levou ao suicídio do Getúlio. O Globo fazia oposição ao Juscelino Kubitschek. O Globo foi contra a construção de Brasília, só para situar historicamente no tempo. O Globo apoiou a Revolução, que eles chamavam de Revolução de 64, que foi o golpe militar de 64, fez elogios e apoiou antes, apoiou o golpe e apoiou depois. E apoiou a ditadura durante toda a sua existência. O Globo apoiou a ditadura, diferentemente do Estadão, que já nos anos 70, que apoiou a ditadura também, do mesmo jeito que o Globo, mas nos anos 70 fez uma revisão. Passou a ser contra
a ditadura, passou a trabalhar contra a ditadura, inclusive foi censurado. Não, o Globo apoiou a ditadura durante todo o tempo da ditadura. Então, Negrão, o que aconteceu? Nos anos 60, e ali estava prenunciando o auge da ditadura, que era o que foi o AI-5, né? Assim, o momento que a ditadura deu um golpe dentro do golpe, mais ou menos isso. O Globo começou a publicar uma série de matérias contra a Universidade de Brasília. Pouca gente aqui em Brasília, ou que estava aqui, né? Mas pouca gente que estava aqui lembra. O Globo publicou várias matérias, eram páginas inteiras, Negrão, fazendo acusações mentirosas. Fala-se que fake news não é coisa da internet, não. Fake news já existia, existe impressa, como existe até hoje. O Globo publicava que havia orgias sexuais na universidade. Então, simples festinhas, imagina, Negrão, festinhas na década de 60, simples festinhas viravam enormes orgias sexuais. Apresentava as alunas, naquele tempo, as mulheres ainda eram minoria na universidade. Né? A evolução das mulheres se deu gradualmente, era minoria. Ele praticamente qualificava as alunas da universidade de prostitutas. Né? Inventava fatos que nunca tinham ocorrido, dava uma conotação errônea aos alojamentos estudantis que existiam, ou seja, fez toda uma campanha para justificar a repressão na Universidade de Brasília, para justificar os ataques à Universidade de Brasília, as invasões às universidades de Brasília. A Universidade de Brasília foi invadida pela polícia e pelo Exército várias vezes. Não foi uma vez. A gente sempre lembra de uma grande invasão, que os estudantes foram colocados na quadra de esportes, de mão na cabeça, vigiado pelos militares, deu uma grande repercussão na imprensa e levou, inclusive, depois ao discurso do Márcio Moreira Alves e ao AI-5. Mas houve várias outras invasões à Universidade de Brasília. E o Globo colaborou com isso. Por que eu estou falando disso hoje, Negrão? Para dizer o seguinte: ninguém tem o direito de se iludir com a imprensa tradicional, a chamada grande mídia. Então, nós falamos aqui do Estado de São Paulo. É óbvio que o Estado de São Paulo não quer a eleição de Lula. É óbvio. Não combina com ele. Por mais que o Lula possa fazer um governo moderado, que não se caracterize exatamente como de esquerda, mas como de centro-esquerda, com apoio de segmentos da centro-direita, o Estadão vai estar contra, o Globo vai estar contra, a Folha de São Paulo vai estar contra. A gente tem que saber que essa é a natureza dessa imprensa. Então, por isso estou falando isso. Assim, isso é histórico, né? A imprensa, grande parte da imprensa brasileira defendia a escravatura, era contra a libertação dos escravos. Por quê? Porque representava os interesses dos donos de escravos, né? Dos fazendeiros, principalmente, donos de escravos. Eles defendem interesses, eles têm interesses de classe. Então, eu acho que tem que tratar isso dentro do jogo que nós estamos aceitando, que é o jogo eleitoral, o jogo democrático, desses padrões que nós temos aqui no Brasil. Né? O que não pode ter, e aí eu vou voltar ao início, é o acirramento da violência. Né? A violência na campanha eleitoral, agressões, pode haver até assassinato, como há no interior do país. Nós estamos aqui em cidades grandes, mas no interior do país, candidatos são assassinados, cabos eleitorais são vítimas de agressões, até de morte, e a gente tem que trabalhar contra isso. Por quê? Porque Bolsonaro é o maior interessado nisso, nós temos que pôr isso na cabeça. A confusão, o caos social, a violência só interessa aos bolsonaristas, só interessa a eles. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque esse é o quadro, esse é o clima que está se criando. Né? E quando eu digo que o Estado de São Paulo está publicando fake news, é porque ele já tenta diluir isso à esquerda e à direita, dando aquela postura do isento. Né? Eu estou no meio. Não, o Estado de São Paulo nunca esteve no meio. O Estado de São Paulo sempre foi de direita, um movimento de direita. Houve momentos em que surgiram contradições entre setores da direita brasileira e o golpe de 64, os militares do golpe de 64. O Estado de São Paulo não era um jornal de esquerda porque combateu o golpe a partir dos anos 70.
não era de esquerda, era direita com interesses contrariados, inclusive interesses liberais, filosofia liberal. Né? Então, isso aí acho que tem que ficar muito claro para nós todos, Negrão. E a imprensa, a grande mídia, como você bem ressalta aí, temos a TV Globo agora trazendo uma minissérie sobre Celso Daniel, um assunto, né, que já foi esclarecido, a polícia já, né, esclareceu esse assunto, e a Globo traz no ano eleitoral essa minissérie aí, que você está acompanhando essas chamadas aí? Olha, eu acompanhei a chamada, eu vou ver a série, vou encontrar um momento aí para assistir a série, até para poder avaliar melhor. Agora, independentemente do conteúdo da série, Negrão, é altamente inoportuna. Inoportuna, exato, a palavra é essa. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Não é por acaso que a Globo coloca uma série sobre Celso Daniel em ano eleitoral. Porque a maioria das pessoas não vai ver a série, mas vai rememorar as mentiras criadas em torno do caso Celso Daniel. A mentira de que foi o PT que matou, que ele fazia corrupção para o PT, e que todas aquelas versões fantasiosas, já negadas no próprio inquérito, negadas pelos fatos, elas voltam à tona pelo simples fato da Globo colocar chamadas da série. E isso não é por acaso, né, Negrão? Isso não é por acaso. Por que lançar a série do Celso Daniel neste ano, no ano eleitoral? Né? Agora, eu vou ver o conteúdo. Pode ser que o conteúdo até seja um bom documentário, seja real. Eu vi que há várias pessoas entrevistadas que podem ter dado uma versão mais correta a respeito do fato, né? Mas alimenta, né? Toda vez que você fala de alguma coisa, eles veem. E o Celso Daniel? E o Celso Daniel? E o Celso Daniel. Exatamente. Agora, tem que estar preparado para isso. Luta política, luta ideológica, luta eleitoral é isso. A gente tem que saber que é isso. O que a gente tem que tomar cuidado é com o incremento da violência, porque isso beneficia Bolsonaro. Exatamente. E assim a gente vai encerrando o nosso bate-papo com a Hélio Dory de hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado a vocês que nos acompanharam aí. A gente volta na quarta-feira. Até lá, gente.